Muito obrigada, Sra. Presidente. A Sra. Ministra há bocadinho respondeu-me a propósito, descreveu-me qual é a estrutura hierárquica muito clara da saúde pública em Portugal, mas também não foi isso exatamente que eu lhe perguntei. Não lhe perguntei por um organigrama, perguntei-lhe, para além dessa estrutura, entendeu o Governo fazer conferências de imprensa diárias em que alterna o Sr. Secretário de Estado com a Sra. Secretária de Estado, com a Sra. Ministra e a Sra. Diretora-Geral de Saúde. Há um outro Secretário de Estado, o Duarte Cordeiro, que também responde por esta zona, e agora há o Dr. Rui Portugal também responder por esta área metropolitana de Lisboa. E, portanto, o que eu lhe pergunto, para além dos presidentes de Câmara, da Comunidade Intermunicipal, portanto, o que eu lhe pergunto é, se eu tiver que muito claramente, se eu tiver que chamar alguém aqui ao Parlamento para saber como é que está a situação, quem é que eu chamo? É só isso que é. Porque quem é a pessoa responsável? É só isso que lhe estou a perguntar. Até para não chamar a Sra. Ministra a toda a hora, que também terá mais que fazer, e se calhar dispensa. Em relação a outras questões, tenho tentado saber, junto dos dados oficiais do Ministério, até para podermos ter uma discussão informada sobre o plano de recuperação da atividade assistencial, tenho procurado saber, então, o que é que ficou por fazer, para além daquilo que a Sra. Ministra já, com toda a informação que tinha disponível, nos comunicou. E então fui à procura em todos os sítios possíveis para ter essa informação. Fui ao portal dos tempos médios de espera no SNS, quer para consultas, quer para cirurgias, mas os dados são de dezembro de 2019. Fui ao portal da Transparência, para as primeiras consultas em tempo adequado, os dados são de dezembro de 2019. Fui ao site da ACSS, de facto aqui tinha alguma esperança, mas os dados são de dezembro de 2019, quer para as primeiras consultas realizadas em tempo adequado, quer para os inscritos em lista de espera para cirurgia. A atividade assistencial tem uma melhoria, é de fevereiro de 2020. As cirurgias, de fevereiro de 2020. Consultas externas, de fevereiro de 2020. Bem, a Sra. Ministra, torna-se mais difícil nós escrutinarmos e sabermos exatamente o que é que há para recuperar e quando. Portanto, perguntava-lhe quando é que vão ser atualizados, sabendo que estamos em julho, dia 1 de julho, quando é que vai ser atualizado todas estas plataformas que, em bom rigor, respondem pela transparência do Governo. Depois, ainda sobre dados, outro dado que nós não temos tido acesso e que pareceria importante, até porque tem levantado muita discussão pública, tem que ver com o impacto na morbilidade e na mortalidade da redução da atividade assistencial por via do Covid-19. E não existe nenhuma informação oficial do Ministério da Saúde sobre isto. Vamos tendo dados avulsos, às vezes nas conferências de imprensa, do número, daquilo que se estima ser o excesso de mortalidade acima do Covid, não da morbilidade. E, portanto, nós não sabemos. Não sabemos, ou melhor, nós não sabíamos, porque a semana passada a Sra. Diretora-Geral de Saúde até fez questão de nos informar sobre isso e explicou que durante o mês de maio teria havido um aumento de 510 mortes e que a justificação era a onda de calor. E eu depois fui ver se havia então algum alerta de onda de calor em maio, mas não houve, dado pelas entidades oficiais. Portanto, eu gostava de saber, já que existe informação tão precisa, embora tão pouco fundamentada, em relação às mortes em maio, porque é que não há informação em relação ao restante tempo e às restantes mortes e morbilidade no tempo que se passou durante o pico da epidemia de Covid. Finalmente, e para acabar, até para poupar algum tempo, gostava de voltar ao tema dos cuidados continuados, que tenho aqui falado várias vezes. Nós, na última audição, perguntámos à Sra. Ministra sobre o que é que se passava em relação aos vários planos de atualização e a Sra. Ministra explicou que estavam a ser desenvolvidos e que, de qualquer das maneiras, a responsabilidade da definição das várias tipologias de abertura de camas era das unidades. Pronto, então eu fui fazer um levantamento. Então é assim, Sra. Ministra, o despacho 6.479 de 18 de julho, despacho de 2019, previa 446 camas. Destas, faltam abrir 306, isto para 2019. Depois houve um outro despacho, e até lhe sei dizer onde, posso lhe dar essa informação toda. Depois houve um outro despacho, o despacho 3.871 de 2020, de 30 de março, que previa 107 camas. Dessas estão por abrir, foram abertas 58, é verdade, tinha a ver com a atividade de Covid, mas estão por abrir 49. Depois temos ainda o despacho 3.726, já de 2020, 26 de março, que falava em 464 camas, foram abertas 5, Sra. Ministra, dessas, e, portanto, faltam 459 camas. Verdade seja dita, que por muito que a pessoa pense sobre isto, não se percebe exatamente quantas destas é que são sempre as mesmas camas, ou são, e portanto vão sendo renovadas e trazidas à discussão,
quantas é que são, de facto, ou se são cumulativas, se são sempre novas. Mas seja como for, em qualquer análise, está muito por fazer. Portanto, Sra. Ministra, a pergunta é simples. Quando é que começa por uma ponta e abre as camas que ainda estão em falta? Muito obrigada. Tem razão, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pela falta de informação que possa existir, não tinha dado conta disso. Fica aqui o meu compromisso em dois sentidos. Por um lado, dessa informação ser atualizada, não é por os dados não serem publicados que eles melhoram ou pioram, são os que são e são aqueles que eu aqui tentei comunicar e, portanto, estou inteiramente alinhada nessa necessidade e obrigação de transparência relativamente ao tema dos internamentos sociais e daquilo que é a resposta dos cuidados continuados integrados. Alguns números, neste momento, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados tem qualquer coisa como 9.049 camas, a rede geral, portanto, incluindo unidades de média duração, longa duração e curta duração. Tem 5.647 lugares em equipas comunitárias de cuidados continuados integrados, 37 respostas de cuidados continuados pediátricos e quase mais de 200 respostas de saúde mental. Estamos, contudo, longe daquilo que era a meta face àquilo que é o nosso envelhecimento demográfico, de pessoas com mais de 65 anos, utilizado como fator para o cálculo da ponderação de necessidades em termos de tipologia, que, de acordo com as últimas informações, nos apontaria para cerca de 15.000 camas na rede geral. Foi por isso que definimos concretamente qual era a meta que tínhamos para a abertura de camas em cada um dos anos da legislatura e que este ano fixámos essa meta em 800 camas. As autorizações de despesa necessárias para a contratação de camas foram já, como referiu, dadas por dois despachos conjuntos, um para 464 camas e um para 107. O valor orçamentado para este efeito em 2020 são 181 milhões de euros, mais 12% face a 2019, que era de 161 milhões de euros, e até 31 de maio já abriram efetivamente 182 camas da rede geral. E, portanto, estamos a trabalhar, uma vez mais, num contexto em que é preciso ter duas percepções. Há uma necessidade de revisão de preços, há também já uma ampla convergência de várias áreas, no sentido de que essa revisão de preços tem que passar por um trabalho de revisão, de apuramento dos custos, que tem de ser realizado em muito curto prazo de tempo. Pensamos conseguir realizar este trabalho antes da preparação do próximo Orçamento de Estado e depois deixar à análise daquilo que são as várias prioridades que se colocam sempre, a eventual opção também por uma prioridade relativamente à questão do excesso de mortalidade. A informação objetiva. O primeiro óbito por Covid ocorreu no dia 16 de março. Durante 20 dias, de 24 de março a 13 de abril, o número de óbitos por todas as causas e todas as idades esteve várias vezes acima da linha de base e em vários dias ultrapassou o limite de confiança de 99%. O dia com maior número de óbitos foi o dia 4 de abril para qualquer grupo etário. Depois, de 14 de abril a 27 de abril, a mortalidade manteve-se dentro do esperado. De 27 de abril a 22 de maio, esteve frequentemente abaixo da linha de base. E, por fim, de 23 de maio a 30 de maio, durante o pico de calor, e houve um alerta de pico de calor, pelo menos tenho essa informação que tenho, a mortalidade em geral subiu, chegando ao limite de confiança de 95% no dia 29 de maio. Em junho, a mortalidade geral por todas as idades manteve-se abaixo da linha de base, exceto no dia 17 de junho, em que se registaram 307 óbitos, versus 207 na linha de base, mantendo-se, no entanto, dentro do esperado. O excesso de mortalidade geral por todas as idades em relação à média é de mais 9%,
2.973 óbitos, de março a junho, e de 1.704 óbitos, mais 3%, de janeiro a junho. Dia 21, que é o dia para o qual tenho aqui informação. E, portanto, vamos procurar disponibilizar esta informação também em termos de portal da Direção-Geral da Saúde. É uma análise que normalmente é feita num período posterior por função daquilo que é a consolidação da informação, mas que eu procurei transmitir aqui da forma mais objetiva possível e que penso consistente com aquilo que tem sido a informação que tem sido transmitida nos momentos de comunicação que temos procurado realizar ao longo da pandemia.